Olá pessoal, bom dia a todos, tá? Boa tarde ou boa noite, tá? Dependendo da hora que você está vendo o nosso videozinho aqui. Vamos então para mais uma aula do terceiro ano do ensino médio, agora na disciplina de Geografia. Tema de hoje, sociedade e meio ambiente. Claro que eu vou englobar algumas situações aqui e a gente vai trocar algumas informações interessantes, tá bom? Vamos seguir então para o nosso comecinho da aula com sociedade e meio ambiente, pessoal. Esse tema sociedade e meio ambiente ele é meio ambíguo, né, pessoal? Que normalmente a gente fala, pô, sociedade e meio ambiente parece coisas que não se combinam. Mas claro, uma necessita da outra para que se possa viver em harmonia, que infelizmente não acontece. A sociedade normalmente se desenvolve, pessoal, em áreas urbanas. O que é uma área urbana? A área urbana é onde a gente vive, né? Um local privilegiado, principalmente para geração de empregos e oportunidades de empregos, aumento de riqueza, consequentemente, aumento de nível de consumo. Porque quando as sociedades urbanas se desenvolveram, pessoal, isso aconteceu lá na Revolução Industrial, com o aumento da indústria nas grandes cidades e ao entorno dessas indústrias desenvolveu-se as atividades urbanas, né? Consequentemente, as atividades industriais trouxeram para as sociedades o consumo, tá? E de forma exagerada, isso se tornou meio que comum, né? Meio que cultural dentro das áreas urbanas, um consumo exagerado, com o aumento desses níveis de consumo e, claro, estimulando em contrapartida a atividade industrial. Porque quanto mais eu consumo, mais eu preciso produzir. Até aí tá tudo certo. O problema é que para a indústria funcionar e produzir em grande escala, ela necessita de matéria-prima. E independente daquilo que eu esteja falando aqui, de qualquer atividade industrial, essa matéria-prima vem da onde? Vem da natureza, não é verdade? Então, pessoal, começam aí os problemas de sociedade, vida urbana e meio ambiente, tá? Consequentemente, essa exploração exagerada do meio ambiente, pessoal, faz com que a atividade industrial exerça essa exploração de forma mais agressiva, trazendo para o meio ambiente problemas que não existiriam se os níveis de consumo fossem mais controlados, né? Então o que acontece? Esses problemas globais do meio ambiente, tá? Eles são visíveis a cada ano que passa, tá? Porque isso torna uma preocupação para aquelas gerações que virão, entendeu? Ficam aquelas questões, que mundo deixaremos para gerações vindouras, né? Então o que acontece? Existe a necessidade de medidas que tentem encontrar o equilíbrio entre a atividade industrial, os níveis de consumo e o meio ambiente. Infelizmente, até os dias atuais, mesmo com todas as discussões voltadas para essas medidas, ainda não foi encontrado uma solução plausível para que se possa encontrar a medida certa tanto para um quanto para outro. A exploração do meio ambiente continua desenfreada, mas claro, movida por níveis de consumo exagerados que começam por mim, por você e por todos que estão ao nosso redor. Nós fazemos parte dessa corrente que, de alguma forma, movimenta a atividade industrial, que consequentemente agride o meio ambiente. Então, nós fazemos parte dessa destruição desenfreada. Tem solução? Tem, eu acho que políticas públicas, né, que possam conscientizar a população a reduzir os níveis de consumo, trazendo esses níveis para apenas as coisas mais necessárias, você vai frear de uma forma meio que natural a atividade industrial, que consequentemente vai reduzir a exploração do meio ambiente, tá? Isso é utópico? Pode parecer utópico, né? Vivendo na maneira que a gente vive hoje. Mas, claro, quem sabe, através de conscientização, campanhas educacionais, a gente possa, para um futuro talvez não tão distante, alcançar esse objetivo. Tá bom, pessoal? Seguindo nessa mesma linha, agora sim, de problemas ambientais, a gente vai falar de dois aqui que fazem parte do nosso dia a dia. O primeiro que eu quero falar para vocês é o efeito estufa. Normalmente, pessoal, quando eu dou as minhas aulas
em sala, eu costumo perguntar para as pessoas, e vou levantar essa pergunta para vocês aqui, claro que não tem como você me responder, mas a gente vai deixar isso no ar. O efeito estufa é benéfico ou é maléfico para o planeta Terra? Aí a gente fica naquela, pô, eu escutei que é ruim, eu escutei que é bom, e agora? Como é que funciona? Vamos tentar entender então o que é o efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa, na sua forma natural, ele é benéfico para o planeta. Por quê? Por quê, André? Pessoal, olha que interessante. Quando o planeta for formado, né, ali na sua formação natural pós-Big Bang, nós tivemos a formação de gases na atmosfera. Gases naturais que se formaram na atmosfera do planeta. Tá? Até aí tá tudo certo. Quando os raios solares entram, tá? Entram no planeta, qual é a movimentação natural desses raios? Eles entram, vão até a superfície terrestre, batem ali e retornam. Entendeu? No sentido assim de bate e volta, tá? O que acontece no efeito estufa? Os gases que permeiam a atmosfera, quando esses raios solares batem na superfície da Terra e voltam, ao invés de eles saírem na sua totalidade, parte desses raios solares ficam presos na atmosfera, mantendo a temperatura do planeta em um aquecimento médio, uma temperatura média. Conseguiram visualizar? É que só falando assim é um pouco difícil de entender, mas vocês vão entender. Ó. O raio entra na superfície, na atmosfera, bate na superfície e volta. Os gases que formam a atmosfera prendem grande parte desses raios. Claro que alguns vão embora, alguns passam, mas alguns ficam. E esses raios solares que ficam na atmosfera do planeta são responsáveis pelo aquecimento médio do planeta, mantendo a nossa temperatura numa média de 16 graus. Uma média, tá, pessoal? Não é uma temperatura fixa. De 16 graus, ou seja, possibilitando que tenhamos vida no planeta. Se porventura esses gases não tivessem formação na atmosfera, ou seja, a atmosfera fosse limpa de gases, o que ia acontecer? Os raios solares entrariam, bateriam na atmosfera e voltariam para o espaço. Ou seja, o planeta teria uma temperatura média, estima-se, lógico, né, de 27 graus negativo, ou seja, uma superfície coberta de gelo. Nós não teríamos vida no planeta por ser extremamente quente aqui, gelado aqui, tá? Então o efeito estufa, ele é benéfico, tá bom? Mas aí, você assistiu o jornal e o jornal falou assim, não, mas peraí, o aquecimento global está aumentando, nós estamos tendo problemas de efeito estufa. Por quê, pessoal? Olha que interessante. Vamos voltar agora a falar do que eu estava falando. Com o aumento da atividade industrial, aumenta-se também os níveis de poluição, cara. Olha como é interessante isso. Ou seja, os níveis de poluição do planeta jogam uma quantidade de gases poluentes para onde? Para a atmosfera. Ótimo. Ficam presos aos gases naturais que lá já existem. Ou seja, a quantidade de gases na atmosfera aumentam. E aí tá tudo bem, entendi, André. Mas o que tem a ver com o efeito estufa? Quando os raios solares entram e voltam, aqueles que deveriam sair mantendo apenas alguns raios solares aqui na Terra não estão mais saindo devido ao quê? A quantidade, o aumento de gás na atmosfera. Como esses raios solares não estão retornando ao espaço, eles estão ficando presos aqui na atmosfera, ou seja, aumentando a temperatura média do planeta, criando então o nosso vilão chamado aquecimento global. Com esse aumento médio da temperatura, o que eu tenho? Derretimento de geleira nos polos, aumento do nível do mar e uma série de problemas ambientais que eu tenho visto ao longo das nossas vidas, entendeu? E que se não controlarmos isso, teremos uma forte tendência a aumentar. Então o efeito estufa, pessoal, ele é benéfico, tá bom? O aumento de gases na atmosfera é que torna ele maléfico. Olha que interessante o que eu falei aí, pessoal. Os raios solares entram, batem na superfície terrestre e voltam.
parte desse calor é dissipado, vai embora e parte desse calor fica preso nessa atmosfera, mantendo a temperatura média do planeta. Então o efeito estufa é legal. O problema é que o quê? O aumento gradativo e desenfreado da poluição faz com que o aumento de gás da atmosfera prendam esse calor aqui dentro e, claro, a temperatura média do planeta aumente ano a ano, tá bom? Espero que eu tenha sido claro. O nosso próximo assunto, né, nosso próximo tema é a camada de ozônio, que você vai falar, essa eu sei, essa aí é aquela que fica em torno do planeta protegendo o Sol, ou o planeta dos raios ultravioletas. Exatamente isso, pessoal. É uma camada formada por gás ozônio, é uma camada que envolve o planeta Terra, que absorve 99% da radiação ultravioleta. Essa que faz mal, essa que se tu vai na praia ali meio-dia, pega diretão na tua pele, que pode te dar um câncer de pele no futuro. A camada de ozônio é responsável por essa absorção. Mas então nós estamos tranquilos. O problema é que nós temos um buraco muito grande na camada de ozônio que faz com que os raios ultravioletas acabem entrando diretamente no nosso planeta, atingindo a nossa superfície e, consequentemente, a nós que estamos aqui, né? Tá? Então, essa camada de ozônio vem sendo destruída, ou veio sendo destruída ao longo dos anos. E quem é que destruiu isso, pessoal? Quem foi o cara? Fui eu, foi você, foi todos nós que utilizamos produtos que causam isso. O que isso quer dizer? O maior causador, tá, da destruição da camada de ozônio é o CFC, o clorofluorcarboneto. Aí você vai falar assim, mas eu nunca usei isso aí? Usa sim, pessoal. Quando você usa o seu desodorante, quando você usa qualquer aerosol, quando você compra algo de plástico que a indústria utiliza, ou seja, o CFC é utilizado em vários ramos da industrialização. Então, quando o cara vai produzir lá uma peça muito grande de plástico e aquela fumaceira sai pela chaminé da fábrica, aquela chaminé, aquela fumaça contém CFC. Para onde vai? Para a atmosfera e ajuda a destruir a camada de ozônio. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso aqui, ó, tá? Camada de ozônio sendo destruída por gases poluentes oriundos aqui da superfície terrestre, abrindo um buraco para que os raios ultravioletas do Sol entrem diretamente na superfície, causando, claro, danos que nós aqui vamos sentir, tá? Não só no ser humano, né? Danos de um modo geral no planeta, tá? Uma notícia que é interessante, que talvez possa servir de alento, é que a redução dessa camada vem diminuindo com o passar dos anos, tá? Ela vem estagnada, não está sendo mais, o buraco não está abrindo mais. Então, consequentemente, se as políticas de controle do clorofluorcarboneto continuarem, quem sabe para um futuro ela possa se regenerar e voltar a ser a velha forma da camada de ozônio. Já é uma notícia interessante. Então, tanto o efeito estufa quanto a camada de ozônio agem diretamente na nossa condição de vida aqui nesse belo planeta chamado Terra. Tá bom, pessoal? Outro assunto interessante para nós finalizar por hoje, eu quero falar para vocês agora de algo que tem a ver com a indústria, né? Que nós acabamos de falar aqui, tem a ver com a indústria, que é a nanotecnologia, pessoal. O que é a nanotecnologia? Eu nunca vi. Viu? Você já deve ter tido na sua casa um cartãozinho, no seu celular de repente tem um cartãozinho de memória. O cartãozinho de memória nada mais é que o quê? Nanotecnologia. O que é isso, André? Pessoal, é a capacidade de se criar coisas a partir do menorzinho, ou seja, de colocar o máximo de informações possíveis em um dispositivo cada vez menor, tá? Ou seja, colocar cada átomo de cada molécula no lugar em que eu desejo. Estudiosos atuais dizem que a nanotecnologia pode ser uma quarta revolução industrial, tá? Uma nova forma de se produzir na indústria com menos quantidade de peças em tamanho, com a máxima de quantidade de informações disponíveis, né?
tá? Nanotecnologia, pessoal, foi o nome dado a essa nova forma de se produzir dispositivos. Mas por que nanotecnologia? Quem foi o gênio que deu esse nome? Quem foi o cara e por quê? Olha aí, pessoal, o nome nanotecnologia, tá? Ele vem da palavra nanômetro, tá? O que é o nanômetro, pessoal? Olha aqui, que legal. Observa comigo aí, você tem isso aí na sua apostila, né? O nanômetro é 1 bilionésimo de metro, pessoal. Então aqui, ó, ó, nós temos o ser humano, nós temos o cérebro, nós temos uma mosca, nós temos um ácaro, e aí vai diminuindo, ó, glóbulos, bactérias, nanopartículas, DNA e átomo, entendeu? Então, você pega 1 metro e reduz 1 bilionésimo de vezes esse metro. Esse 1 bilionésimo de vezes de redução é um nanômetro, tá? Então, por isso que a capacidade, né, a produção de produtos em dispositivos menores recebe o nome de nanotecnologia, beleza? Olha que legal. Como eu já falei, né, o nanômetro é 1 bilionésimo do metro. O nanômetro, pessoal, é uma unidade de medida, que fique claro isso aqui, pelo amor de Deus. Você não vai chegar na loja e falar, me dá um nanômetro aí, eu quero comprar um nanômetro para gravar minhas músicas. Não, nanômetro não é dispositivo, não é componente eletrônico, é uma forma de medida. Apenas a nanotecnologia se baseou no tamanho do nanômetro, para ele ser muito pequenininho, para criar uma tecnologia. Já como a gente vai colocar um monte de informação num cartãozinho de memória, como é que nós vamos chamar isso? Nanotecnologia, tá bom? Foi criado, claro, esse nome em Tóquio, Japão, em 1974, mas somente no ano 2000 é que a nanotecnologia passa a ser desenvolvida nos laboratórios. Ou seja, já estamos com 22 anos de estudos voltados para a nanotecnologia. Quem é da minha geração viu isso gradativamente mudando quando nós saímos lá de grandes dispositivos para dispositivos extremamente reduzidos hoje, com a capacidade de armazenamento muito maior do que a que eu tinha. Quer ver um exemplo para a gente finalizar? Basta a gente ver os discos, né, de vinil de antigamente, que cabiam no máximo 10, 12 músicas ali. Depois veio para o CD, que já cabia uma quantidade maior de música num disco um pouco menor, que depois veio para o pendrive, que já tinha, ainda se usa, mas muito pouco hoje, né? O pendrive, que depois vinha já uma quantidade maior de dados em um dispositivo menor, para chegar no cartão de memória, que dependendo do seu tamanho, cabe uma quantidade maior de dados ainda. E hoje nós nos encaminhamos para nem utilizar mais nada, trabalhar apenas com a nuvem, né, das nossas contas, armazenando todos os nossos dados, tá? André, como é que você visualiza isso? Forma positiva ou negativa? Eu visualizo isso como forma positiva, porque quanto menos produtos nós utilizarmos, a gente volta lá para o início da aula, quando a gente fala da necessidade de se produzir coisas na indústria, né? Quanto menos a gente utilizar e armazenar mais dados, melhor. Claro que tudo isso precisa de um equilíbrio e de um entendimento. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, tá? Espero que eu tenha sido claro naquilo que a gente propôs hoje aqui, né? E na próxima aula a gente volta para falar um pouquinho mais de geografia, claro, e seguir a nosso calendário, né? A sequência de aulas aí do terceiro ano do ensino médio. Valeu, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.